Existe um silêncio antigo pairando sobre Gênesis 6. Um silêncio estranho, incômodo. Um daqueles textos que os estudiosos contornam, que os teólogos suavizam, e que os religiosos evitam. Haviam gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Quem eram esses gigantes? E, mais ainda, quem eram os tais filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens? A maioria das interpretações ignora a gravidade do que está sendo dito. Falam de reis, de linhagens, de alianças entre castas sociais, mas o texto não parece tratar apenas de política ou genealogia, ele vibra com um eco mais profundo, mais antigo, mais cósmico. Esse é o início de uma das passagens mais controversas e ignoradas das Escrituras. Uma passagem que, ao invés de ser explorada com temor e sabedoria, foi embrulhada em mistério e silêncio. Mas e se esse silêncio não for natural? E se esse silêncio for estratégico? Com o tempo, surgiram 3 interpretações populares sobre Gênesis 6, todas evitando a ideia mais direta e talvez desconfortável. A primeira diz que os filhos de Deus eram reis ou nobres que tomaram mulheres do povo comum. Mas desde quando pertencer à elite política indica divindade? Isso contraria o Evangelho, que exalta os humildes e resiste aos poderosos. A segunda diz que eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, misturada com a de Caim. Mas união entre justo e ímpio gera um gigante? Julgo desigual causa problemas espirituais e familiares, mas não muda o DNA. A terceira, mais antiga e evitada, diz que os filhos de Deus são anjos caídos, seres celestiais que deixaram sua morada e se uniram a humanas. Isso está no livro de Enoque e em várias mitologias. Dessa união nasceram os Nefilins, híbridos de poder e corrupção que deformaram a criação. Quando foi que Deus agiu com mais radicalidade? 2 vezes na Bíblia ele manda destruir tudo. A primeira, o dilúvio. A segunda, a entrada em Canaã. E o que havia em comum nas duas? A presença dos Nefilins. Em Gênesis 6, os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, e dessa união nasceram os gigantes. Isso é dito antes do dilúvio. Logo depois, Deus declara que vai destruir tudo, inclusive mulheres e crianças. Depois, em Canaã, quando os espias voltam da terra prometida, relatam: todo o povo é de grande estatura aqui. Além disso, viram os descendentes diretos de Anak, os gigantes. E de novo, Deus manda eliminar tudo. São os únicos 2 momentos de destruição total ordenada por Deus. Coincidência? Não. Sempre que houve aparente severidade extrema da parte divina, havia também contaminação nefílica no cenário. Isso muda tudo. Deus não estava sendo cruel, estava protegendo sua criação original. Se a semente nefílica sobreviveu ao dilúvio, como o texto diz, naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, então a contaminação continuou. E se continuou, a missão de Israel ao entrar em Canaã fazia parte de um plano muito mais profundo do que simplesmente conquistar uma terra. Era um movimento de purificação. A guerra não era apenas contra povos humanos, mas contra linhagens corrompidas, diluídas ao longo das gerações, mas ainda ativas. Por isso, algumas ordens tão duras: não deixem nada vivo. Isso, à luz de Gênesis 6, começa a fazer sentido. E então uma nova pergunta nasce: será que essa contaminação permaneceu até hoje? Se os Nefilim se misturaram com os homens, seus descendentes podem ter se espalhado, infiltrado, diluído em nações, impérios, culturas. Talvez não como os antigos gigantes, mas com uma natureza incompatível com a de Adão. E é aqui que nasce uma nova hipótese: e se nem todos forem, de fato, plenamente humanos? Se existe uma contaminação genética persistente, uma linhagem híbrida entre os filhos de Deus, anjos caídos, e as filhas dos homens, então talvez a eleição não seja apenas uma questão de escolha arbitrária, mas de natureza. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro em suas gerações, e a palavra usada no hebraico para íntegro é a mesma aplicada a cordeiros sem defeito no sacrifício. Ou seja, aponta para a pureza genética. Deus salvou Noé e sua família não apenas por justiça moral, mas porque ele carregava a linhagem pura de Adão, sem mistura nefílica. O dilúvio foi a primeira grande separação. A conquista de Canaã, a segunda. A última separação será no fim,
E é aqui que entra a eleição. Não seria a eleição, então, um ato de justiça divina que visa salvar todos os descendentes da mulher, como prometido em Gênesis 3,15, enquanto os descendentes da serpente caminham para a perdição? Se o plano da redenção passava necessariamente pela vinda de Jesus como descendente de Adão, então corromper essa linhagem era uma tentativa estratégica do inimigo. Ao contaminar a genética humana com sementes de outra espécie, os Nephilims, Satanás pretendia frustrar a promessa de Gênesis 3,15, onde Deus anuncia que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ora, se a terra estivesse totalmente corrompida, não haveria espaço para o nascimento do Messias. O dilúvio foi a resposta divina a essa ameaça, preservar uma linhagem pura pela qual Cristo pudesse vir ao mundo. Mas mesmo após o dilúvio, os relatos mostram que os gigantes surgiram naqueles dias e também depois. Ou seja, a contaminação prosseguiu. E o plano satânico também, impedir, de todas as formas, a chegada do Redentor. Por isso, a eleição também assume contornos genéticos, históricos e espirituais. Depois da vinda de Jesus, o plano maligno parece ter mudado de forma, mas não de objetivo. Se o nascimento do Messias já não podia mais ser impedido, o foco se tornou corromper toda a humanidade, dissolver ao máximo a linhagem pura dos filhos de Adão. A lógica seria simples e perversa. Se não houver mais quem pertença à descendência humana original, talvez o Filho do Homem não tenha por quem retornar. Hitler, com sua obsessão por linhagens e sua guerra contra certos povos, talvez tenha captado fragmentos desse plano, ainda que de forma distorcida e demoníaca. Hoje, esse projeto pode ter assumido outra forma, o transhumanismo. A mistura entre homem e máquina pode ser mais uma etapa na tentativa de apagar os traços do que Deus criou à sua imagem. Se antes a corrupção era genética, agora pode ser digital, estrutural, espiritual. É a mesma guerra, com novas armas. Diante dessa tentativa contínua de corromper a linhagem humana, surge a questão da eleição. Deus, na sua soberania, escolhe preservar a descendência pura, a linhagem de Adão, para que o plano da redenção não seja frustrado. A eleição, muitas vezes vista como mistério ou até injustiça, pode ser compreendida como um ato de proteção genética e espiritual. Deus salva aqueles que pertencem à sua promessa, os filhos da mulher, conforme revelado desde o Éden. Essa escolha não é aleatória, mas ligada a uma herança espiritual e genética que permanece invisível, mas real. Os textos bíblicos, as parábolas e a fala de Jesus mostram essa separação entre filhos do reino e filhos do maligno, trigo e joio crescendo juntos, mas destinados a destinos diferentes. Entender essa eleição pode nos fortalecer e nos convocar à vigilância, para não sermos confundidos com os joios que se misturam no campo do mundo. Na parábola do trigo e do joio, Jesus revela que no campo do mundo crescem juntos os filhos do reino e os filhos do maligno. Por isso, a separação só será feita no fim dos tempos, na colheita final. Essa imagem mostra que a eleição não é um processo visível nem imediato, mas um mistério divino que protege a pureza do plano de salvação. Enquanto convivemos nesse mundo, somos chamados a reconhecer a diferença e a manter firme nossa fé e identidade em Cristo. Essa eleição está diretamente ligada à promessa feita desde o Éden, a semente da mulher que derrotará a serpente. Os filhos da serpente, ou descendentes dos anjos caídos, seguem um caminho de perdição, enquanto os filhos da mulher têm a chance da redenção. Essa verdade exige clareza, coragem e ação, para não sermos confundidos ou seduzidos pelo joio que tenta dominar o campo. A expressão sangue azul não é só poética, ela revela uma crença ancestral em linhagens espirituais e genéticas superiores. As casas reais, impérios antigos e aristocracias carregam a tradição de serem descendentes dos chamados deuses, que para nós são os anjos caídos, os sentinelas que abandonaram o céu. Essas linhagens poderosas operam nas sombras, indiferentes e muitas vezes hostis à humanidade comum. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, e para essa elite, os demais somos meramente poeira. Esse sangue especial carrega consigo a herança da corrupção, da rebeldia contra Deus e do desprezo pelo plano divino. Entender essa verdade é fundamental para reconhecer a batalha espiritual e genética que está em curso, e para nos mantermos firmes na verdadeira linhagem de Jesus, que é a única que salva e liberta. Se aceitarmos que essa semente da serpente, essa linhagem corrompida, ainda existe entre nós,
fica mais claro o motivo da eleição divina. Deus escolhe salvar aqueles que são verdadeiramente da linhagem de Adão, aqueles cujo sangue não foi contaminado pela rebelião dos anjos caídos. Noé é descrito como justo e íntegro em suas gerações, um sinal de pureza que Deus usou para preservar a verdadeira descendência. A promessa do Messias foi feita a essa linhagem, a semente da mulher, e Deus, em sua justiça, separa o joio do trigo, salvando aqueles que pertencem ao seu plano e destino. Essa visão ajuda a entender a soberania de Deus na eleição e o aparente contraste entre justiça e misericórdia, pois ele salva a linhagem que escolheu para si. Jesus não apenas falou sobre essa separação, como explicou de forma direta. Na parábola do joio e do trigo, ele diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O julgamento virá no tempo da colheita, o fim dos tempos. Ali, toda a linhagem corrompida será arrancada e lançada ao fogo, e a linhagem do reino será recolhida. Não é uma parte do joio, é todo o joio. Essa separação absoluta mostra que Deus não está rejeitando arbitrariamente pessoas, mas está colhendo o que foi semeado, os que pertencem a Ele desde o princípio. Isso responde à questão da justiça divina. Deus salva todos os filhos de Adão, a quem Ele prometeu o Messias. O restante não tem parte nem herança no reino, pois pertence a outra semente. Se tudo isso é verdade, e há indícios suficientes para levantar a reflexão, então se torna uma insensatez sem tamanho ver filhos de Adão sendo seduzidos pelos deuses dessa linhagem caída. Para a elite, seus deuses podem até servir de alguma forma, oferecendo poder, fama ou riqueza. Mas para os humanos, esses deuses têm nojo, asco, desprezo. Eles nos odeiam porque carregamos em nós a centelha do Criador, a imagem do Deus que eles traíram. Eles sabem que Jesus não veio por eles. Eles sabem que não têm parte na salvação, por isso, investem tanto em corromper, seduzir e destruir os filhos da promessa. Idolatrar seus artistas, seguir seus valores e adorar seus símbolos é burrice espiritual. É querer agradar quem quer nos exterminar. Nós apontamos para Jesus, e por isso eles nos odeiam. Não há aliança possível entre luz e trevas. Jesus, em João 10, fala algo poderoso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas logo em seguida, aos fariseus, ele declara: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. A lógica é inversa da que muitos pensam. Não é que alguém deixa de ser ovelha porque não crê, é que não crê porque nunca foi. Isso ecoa a tese da eleição genética: a semente que procede de Deus o reconhece, enquanto a que procede do maligno o rejeita. Jesus foi ainda mais incisivo: vós tendes por pai o diabo. Era uma questão de origem. A salvação é universalmente oferecida, mas não é universalmente recebida, e isso talvez tenha a raiz numa diferença que vai além da cultura ou da moral, uma diferença de linhagem espiritual e essencial. Diante dessa revelação, o que nos resta é discernimento, resistência e missão. O mundo não está neutro. Há uma batalha invisível em curso, e os verdadeiros filhos de Adão, aqueles cuja linhagem aponta para o Cristo, são alvos constantes. Por isso, precisamos resistir às seduções dos deuses deste século, aos apelos da elite que nos odeia, às ofertas que tentam corromper nosso propósito. Mais que isso, precisamos discernir quem somos e para onde marchamos. A linhagem de Jesus é espiritual, mas se conecta com o sangue redimido, com os que reconhecem a voz do pastor e seguem a verdade. A esses, é dado o chamado da marcha invisível: anunciar o reino, despertar os adormecidos, denunciar as trevas. E acima de tudo, permanecer firmes, porque o rei voltará, não por todos, mas pelos seus. E os seus o reconhecerão. Porque sempre ouviram a sua voz.